Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de duas coisas que você tem que fazer depois que você dá uma aula. Muitas vezes a gente aprende todo o processo, começa a dar uma aula, mas não sabe o que precisa fazer. Eu tenho acompanhado diversas famílias que chegam nesse momento, eu dei aula, tá bom? E como eu evidencio isso? Como que eu avalio isso? Então a primeira coisa que você precisa fazer depois que você deu a aula é registrá-la. Como que você vai fazer para registrar essa aula? Lembra que nós tivemos aí um vídeo, muitos anos atrás, falando sobre um diário de bordo, onde você está apresentando ali, olha, eu dei a aula de matemática hoje, começou às 10 horas da manhã, acabou às 11 horas da manhã. Esse é um registro que nós precisamos fazer diariamente, é um diário. A gente precisa fazer pequenas anotações até para que nós possamos saber, olha, meu filho não tem se desenvolvido muito bem em português, ele está com dúvida em matemática, o que eu posso fazer? Isso é muito importante que a gente tenha, não só para evidenciar o que está sendo feito, mas também que a gente use aquilo ali de forma estatística para avaliar o desenvolvimento da criança, para saber o que foi feito, quantas horas foram feitas, se eu estou cumprindo uma carga horária mínima. Isso tudo é muito importante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar. Então tenha isso num caderno, faz um caderninho de registro diário ou faz um diariozinho de bordo mesmo, de dia a dia, vai escrevendo um pouquinho mais. É algo que não toma muito tempo, principalmente depois que a gente pega a habilidade. A gente vai escrevendo. Olha, hoje o Eric fez muita bagunça, estava muito inquieto. Isso até a gente pode usar para saber, poxa, o que aconteceu ontem à noite? Ele foi dormir muito tarde? Ele ficou muito agitado, ele não conseguiu dormir direito à noite, ele está meio doente, está gripado, e você consegue ir monitorando, olhando os dados. Você pode também usar esses dados para saber se você precisa aplicar mais tempo em determinada matéria. Não só pelo, eu acho que ele não está muito bem em geografia, mas com dados, você vai olhar ali no seu diário de bordo e vai perceber se a criança está se desenvolvendo ou não. Isso é muito importante. E claro que tem também a questão de prudência, de estar registrando para evidenciar. Muitas famílias têm registrado isso somente com foto ou vídeo. O ponto é que nós precisamos, além de evidenciar aqueles momentos fotografando ou filmando, colocando também os dados, o que está sendo feito, como está sendo feito, que horas começou, tá? Para quem não tem o hábito ainda ou não conhece, pode estar usando o Cirilo, que é um software que a Educalar desenvolveu. Estou colocando o link aqui, no primeiro link da descrição, que é esse software. Então você vai colocar lá a matéria, vai colocar o horário, o próprio sistema vai gerar esse relatório e você pode armazenar ele no Google Drive. Ou pode ainda imprimir diariamente e fazer as suas observações, tá bom? A segunda coisa que nós precisamos fazer depois que a gente deu uma aula é avaliar. Muitas famílias simplesmente dão a aula e não sabem, será que o meu filho está aprendendo? Será que de fato ele sabe o que eu ensinei? Então, por exemplo, quem usa o material do Mackenzie tem no final de cada capítulo algumas questões de checagem, ou seja, eu estou usando aquelas questões para avaliar se o meu filho de fato aprendeu a aula que eu dei. Eu posso fazer isso de forma unitária, ou seja, ao final de cada capítulo, ou também eu posso fazer esse modo, mas a cada 5, 6 lições, montar uma pequena prova para que a criança seja avaliada. Então, eu vou ter lá 10, 15, 20 questões, eu vou ver se o Eric aprendeu, se ele não aprendeu, e eu posso usar isso, as próprias questões que eu tenho nos livros. O legal disso é que o pai ele já tem acesso às respostas, então ele vai saber se de fato a criança acertou ou não acertou. Isso é uma forma de avaliar. O que a gente faz depois com essas provas, com essas avaliações? A gente guarda. A gente vai colocar lá na nossa pastinha de avaliação matemática, avaliação do primeiro semestre, avaliação do primeiro bimestre. E essa periodicidade você pode estar fazendo. Inclusive, você pode repetir as avaliações conforme você achar necessário. Por exemplo, a criança está com um pouco de dificuldade em matemática, repete a questão. Repete, ensina novamente, aprofunda o conhecimento, coloca mais exercícios para ele fazer, para que de fato ele aprenda aquele conteúdo. Então você vai ter, a primeira situação é registrar as aulas que estão sendo dadas e depois registrar as avaliações que você está fazendo. Mas Emerson, eu uso um material que não tem essas questões. Então você, papai, precisa
avaliar o material, preparar essas questões e fazer essas avaliações com uma certa periodicidade. Eu entendo que o pai, quando ele está dando aula ali, ele vai perceber se a criança está desenvolvendo ou não. Mas isso é uma percepção. O que a gente precisa fazer é uma checagem. Coloca a criança de fato para responder questões, para fazer exercícios para ver se de fato ela está sabendo aquilo que a gente está ensinando. E aí a gente pode usar N alternativas para melhorar a qualidade da aula, melhorar a qualidade do tempo que a gente está junto, às vezes quebrando em mais blocos. Por exemplo, uma criança mais agitada, não adianta eu querer ficar com ela 2 horas parada no primeiro momento. Então eu faço um bloquinho de meia hora, depois faço um bloquinho mais de meia hora, e eu vou gradativamente melhorando esse tempo e monitorando. Está funcionando? Está melhorando o ensino? Ele está aprendendo? E aí vocês vão tendo uma percepção geral de como está sendo a aula. Então não basta simplesmente eu dar aula. Eu tenho que registrar ela e depois eu tenho que avaliar. Essa avaliação, inclusive, ela não só serve para avaliar a criança, como serve também para nos avaliar. Às vezes a gente não está sabendo expressar aquele conteúdo. Imagina que eu tenho uma certa dificuldade em matemática, talvez eu não consiga explicar com tanta eficiência. E quem sabe vale a pena nesse momento você recorrer a algumas aulas online para ver se você pode explicar aquele conteúdo de uma outra forma. Tá bom? Eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas coisas que precisam ser feitas, porque elas são extremamente importantes. Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça de